Bem-vindo, bem-vinda. Esse aqui é mais um episódio da nova temporada do podcast It's Cloud Time da Multiedro. Eu sou o Juliano, um dos fundadores da empresa e atualmente responsável pela unidade de nuvem pública. Hoje nós temos um convidado aqui bastante especial, que é o Bruno Gurgel. Ele foi nosso cliente em outras empresas antes de investir num empreendimento, né? De empreender, certo, Bruno? E nós vamos falar hoje sobre um tema que promete ser polêmico. Promete durar bastante tempo também, além da nossa conversa de hoje, né? A gente vai falar muito sobre o vício em telas, o quanto isso está roubando o tempo das pessoas. E o propósito do Bruno de devolver tempo de qualidade para as pessoas através do uso consciente da tecnologia. Certo, Bruno? Certíssimo. Foi uma boa introdução? Foi uma introdução certeira. Maravilha. Acho que eu fiz alguns spoilers aqui, talvez que a gente fosse problema. explorar durante a conversa, mas a ideia é chamar a atenção da turma, como você mesmo já disse em outras oportunidades, né? Os fabricantes, eles querem a atenção das pessoas. A gente também quer a atenção das pessoas. Mas, por outro lado, o tema que a gente está trazendo hoje aqui, ele é bastante relevante pela dimensão que ele alcançou nos últimos anos, né? E aí, Bruno, falando um pouquinho de você, atualmente você está como fundador da A10 Partners e da Equilibrium, certo? Você também faz palestras, você participa de eventos para falar sobre esse tema especificamente, né? Também. Então, Conta um pouquinho para a gente, então, de como que é esse seu momento atual e como que você chegou até aqui. boa. Vamos fazer um long story short dessa jornada. Mas primeiro, obrigado, né, pela participação. Muito especial poder estar falando com vocês aqui hoje. Principalmente sobre minha trajetória, mas também por um tema que tem assolado a nossa sociedade e a gente ainda nem notou direito, né? Que é provavelmente a pessoa que está assistindo a gente na tela. Calma, a gente vai desenrolar isso ao longo do episódio. Então, falando um pouco de mim, Juliana, eu vim, né, como muitos dos seus ouvintes aqui, da engenharia de software. Eu codei 7 anos da minha vida, ainda faço isso de vez em quando. O ChatGPT me ajuda pra caramba. Então, cara, adoro fazer isso de vez em quando, me perder ali, perder um pouco do meu tempo na tela programando. Uhum. Aí depois eu fui assumindo naturalmente posições de gestão, de direção, fui sócio-diretor de empresas super grandes de bebidas, onde a gente se conheceu. Uhum. Assumi alguns cargos também executivos em empresas de eletrodomésticos, resolvi fazer uma curta passagem na Faria Lima e tudo isso eu devo ter passado por uns 2 burnouts, 3 depressões, algumas, né, crises de pânico, Uhum. que nem eram muito nomeadas na época, né? Então, eu tive essa jornada toda num período muito rápido, cheguei a mais ou menos 196 quilos, onde eu percebi que eu tinha alguma coisa errada, né? Mas para o seu ponto, hoje a atuação principal do Bruno, eu fundei a A10 Partners, é uma empresa de aconselhamento estratégico de tecnologia, então a gente trabalha só com estratégia, a gente ajuda CFO, CMO, CEO a criar uma estratégia saudável e sustentável para a tecnologia, com você tendo ou não um CTO ou um CIO, e eu fundei a Equilibrium, né? A Equilibrium, como você bem disse, o propósito é devolver tempo de qualidade para as pessoas. O que a gente faz no Equilibrium? A gente conscientiza pessoas, empresas e governo do uso de tecnologia saudável. A gente não demoniza a tecnologia em nenhum momento, porque a tecnologia, gente, faz parte da nossa vida. A gente está falando aqui num podcast incrível e provavelmente você está consumindo esse dado, né, através de uma tela. Então, a tela, quando propositiva, ela é super saudável, mas você tem que saber o porquê você está usando a tela. Então, na Equilíbrio, a gente trabalha em conteúdos específicos, em formatos específicos, para que as pessoas se conscientizem e assim consigam ter o bem mais valioso da vida delas de volta, que é o tempo. E sim, eu ando fazendo bastante palestra por aí, falando bastante por aí, mas é sempre através do equilíbrio. Muito bom. Você falou da consciência, certo, Bruno? O primeiro passo para a gente identificar um vício é ter consciência daquilo, né? E o teu trabalho, muito nessa função, tanto da Equilibrium quanto das palestras pela Equilibrium, é despertar essa consciência nas pessoas, porque é tão automático hoje a nossa dependência em relação às telas, né? A gente está falando de celulares, de tablets, de computador, televisores, que muitas vezes a gente entra no automático e não nota o quanto a gente está ficando dependente daquilo. Você mesmo tem a sua história de vida, você já falou para mim em outras oportunidades que a gente conversou, no esquenta mesmo desse episódio, o quanto que você se pegou
dependente disso, né? E as pessoas, acho que não têm essa consciência, e despertar essa consciência é fundamental. Cara, perfeito, Juliano. A gente tem que ter consciência do que a gente faz. E eu vou usar a minha história para a gente exemplificar, né? Então, no período que eu me notei com 196 quilos, né, consumido pelo meu trabalho, eu acordava dentro da tela, ia dormir dentro da tela, trabalhava dentro da tela, comia dentro da tela, né? E aí, de repente, até dentro do prato, de vez em quando, dentro da minha mesa. Então, eu estava tão imerso em tela, em tecnologia, que eu não sabia que eu tinha um problema, né? Então, hoje, comumente as pessoas me perguntam: nossa, fazer uma cirurgia endometabólica que é nova mudou sua vida? Ou não, realmente dedicar sua vida para o triatlon mudou a sua vida? Cara, eu sou obrigado a falar que não. Me ajudou a mudar a vida, mas o que mudou a minha vida foi pedir ajuda. E através de pedir ajuda, eu comecei a ser conscientizado de que eu tinha um problema. E eu comecei a identificar padrões. Então, no meu caso, um padrão que eu lembro e até hoje eu brigo contra ele. Cara, às vezes eu quero me entreter, eu quero ver um Netflix, gostei de uma série, quero maratonar uma série. Quando eu gosto de uma série, às vezes eu quero fazer 3, 4 capítulos. Só que, cara, isso vai completamente contra ao que o meu corpo precisa. E às vezes eu me pego ali, acho que eu vou comer para não dormir. E eu fazia muito isso, cara. Eu chegava cansadão do trabalho, uns 2,5 em casa, fazia mais uma coisinha ali, programava mais um negócio. Aí sentava no sofá, na época era Game of Thrones. Game of Thrones, quarto capítulo eu já tava assim, né? Aí o que você faz? Uma pessoa convencional já devia ter dormido 2 capítulos atrás, cara. Eu ia lá e fazia um pacote de pipoca no micro-ondas. E acabava com ele. Então, pro seu ponto, é muito importante a gente começar a conscientizar todos na sociedade que a gente tem um problema. Isso não é só para o público de tecnologia, tá? Porque tem muita gente aqui que vai ouvir a gente e vai falar: puxa, essa galera de tecnologia tá no limbo. Mas não. Todos nós permeamos tecnologia, usamos tecnologia todos os dias. Sim. Então, o meu assunto aqui, ele é agnóstico de idade, né, que eu falo para adultos, eu tenho um público agora da terceira idade, que a gente descobriu, que eu não sei o que eu vou fazer ainda, mas a gente tem, que são, né, pessoas de terceira idade viciadas em aparelhos celulares. A gente fala com os adultos, com adolescentes e crianças. E agnóstico de setor, porque qualquer indústria usa tecnologia. E você vai falar: não, mas na minha empresa eu tenho operadores de empilhadeira e eles não usam tecnologia. Cara, dá 5 minutos para ver se o cara não entra no Tigrinho. Então, sim, conscientização é mega importante. Um dos episódios dessa nova temporada, eu estava até comentando contigo, a gente falou com um ex-cliente nosso também a respeito da inclusão digital de funcionários, né? Existe uma inclusão digital formal, que é ele ser parte da empresa, da estrutura da empresa, com a identidade da empresa, mas é isso que você falou, todo mundo hoje tem o seu celular, tem o seu dispositivo móvel, né? Então isso é muito reflexo do momento que a gente está passando, e o que você disse é muito acessível para as pessoas, é muito fácil, e existe um motivo por trás disso, né? O motivo dele ser fácil é porque as empresas querem que seja fácil, as big techs ou os desenvolvedores de aplicativos, eles querem que seja fácil porque eles querem ter a tua atenção, que é o bem mais valioso que você falou, é o teu tempo, né? Eles querem sequestrar o teu tempo. E aqui a gente não está fazendo nenhum juízo de valor das empresas, né, Bruno? Eu queria deixar isso claro, até porque a gente vive, né? A Multiedro é uma empresa de tecnologia, mas que é importante a gente ter essa consciência, a gente ajudar as pessoas a entenderem o quanto a tecnologia ela é positiva até um determinado ponto, e que você precisa saber qual é esse limite e começar a gerenciar o teu tempo para não virar um refém da tecnologia, né? Cara, perfeito, mas eu acho que a gente tem que fundamentar tudo que você falou aqui pra gente, trazendo para o cenário essa mudança na economia. Que a economia ela está mudando. A gente vem de uma economia extremamente monetária, onde quem tem o dinheiro tinha o poder aquisitivo. E agora a gente está mudando para uma economia que muitos chamam de economia da atenção, que é exatamente o que você falou. Então, eu tendo a acreditar, né, de boa fé, que não é que as empresas querem sequestrar o seu tempo. Na verdade, as empresas que mais se destacaram hoje, elas entenderam que ao sequestrar ou ao reter, vou usar esse termo, acho mais polido, ao reter o seu tempo, ela consegue rentabilizar melhor o negócio dela. Nas palestras eu uso um jargão muito simples. O seu pai
Caio falava, né? O tempo é dinheiro. Uhum. Pô, eu ouvi muito isso. Sim. Ele errou um pouquinho. É que o seu tempo é o dinheiro de alguém. Uhum. Assim, ó, hoje, mais do que nunca, o seu tempo, que é o dinheiro de alguém, tá fazendo com que você não tenha o bem mais importante do mundo, que não é mais dinheiro. Antigamente eu ficava pobre. Eu não tinha poder aquisitivo. Uhum. Hoje, sem tempo, o que acontece comigo? Sabe essa curva linda aí? Saúde mental, emocional, física. Transtornos em geral. Transtornos gerais. Agora, você acha que o cara que morre, né, tá no indicador de 3,2 milhões de mortes de sedentarismo por ano, você acha que esse cara tá indo passear com o cachorro? Ou ele tá em uma das telas da casa dele? Então, eu queria só começar fundamentando Muito bom. que a gente precisa olhar para a economia. A economia está mudando, e isso é inevitável. Sim. Mas a gente tem diversas patologias que estão acontecendo agora que ainda... Cara, pensa, a gente está no menos de 10 anos que isso está acontecendo e as novas profissões estão aparecendo, né? Pô, agora influencer é a nova profissão de entrada do mercado, porque você vai procurar estágio em algum lugar, te paga 1.000. Você ser influenciador no TikTok te paga 6.000. Uhum. Você acha que a gente vai conseguir... Eu não estou falando que o trabalho, né, dentro das empresas precisa aumentar o salário, não. Eu não estou falando isso. Eu estou falando que existe um problema na economia que a gente tem hoje. Ela está desbalanceada, Sim. ela precisa entrar de novo em equilíbrio. Então, você tem funções novas e você tem divergências que ainda não se assentaram. Então, pô, olha o papel do influenciador. Isso muda isso fala diretamente com a nossa macroeconomia, com a nossa microeconomia, com a demanda e com a oferta. Uhum. Antigamente, eu, produtor, ofertava um produto a partir de uma demanda que existia. Só que isso era físico, né? Tais pessoas querem comprar tanto sabonete, eu sou o produtor de sabonete. Hoje a gente está falando que o mercado está meio maluco, porque eu tenho um influenciador que tem um público X em cima dele, ele alcança não sei quantos milhões, aí ele vai se vender para uma marca. Olha, meu público X com essa característica, com esse corte que gasta tanto tempo de tela, não sei o que lá, que marca que tá afim desse negócio? Aí esse cara meio que virou o miolo, né? Uhum. Que também é muito dinheiro. Só que isso, talvez, ao longo prazo, a gente precisa questionar o quão sustentável é. Porque isso Sim. cria microsegmentações. Então, para o seu ponto, assim, é muito interessante a gente entender não só a dinâmica da atenção, mas a gente está num período transitório econômico que as coisas não se assentaram ainda e a gente, mais do que nunca, precisa cuidar do nosso dinheiro, que é o nosso tempo. o nosso tempo, sim. Ô Bruno, e aproveitando isso, né, a tecnologia, a gente tem visto uma escalada da inteligência artificial e ela, naturalmente, ela vai aumentar essa dependência, vamos dizer assim. O tema da inteligência artificial, a gente estava aqui conversando no Esquenta, né? Ele está muito no hype, né? Não só no hype, mas tem muita aplicação prática, tem muito investimento sendo feito na IA, porque realmente ela está se transformando numa nova transformação tecnológica e de negócios, né? Ainda assim, o tema da saúde ele está rivalizando com a IA. A IA ela está mais em destaque, porém, todo momento em que a gente acessa notícias, a gente está vendo falar sobre burnout, transtornos, a gente está vendo governos interferindo ou tentando diminuir essa dependência, principalmente dos mais jovens, através de leis restritivas de uso de celular. Existem várias discussões em setores da sociedade sobre a proibição de redes sociais para pessoas de baixa idade, né? Então, assim, é um tema que o tempo todo está aparecendo, né? De novo, faz parte desse processo de falar sobre o assunto, né? A gente precisa colocar luz sobre esse tema, porque ele é muito relevante em função do prejuízo que ele causa para as pessoas, né? Uhum. E existem vários estudos que mostram diminuição de vocabulário, aumento dos problemas de vista, de postura, né? Os próprios transtornos que você já mencionou aqui, o termo brain rot, né? Que é uma deterioração do cérebro, né? Numa tradução livre aqui, é realmente um impacto sem precedentes que a tecnologia está causando nas pessoas. A tecnologia é mal usada, né? Como que você vê esses movimentos coordenados para tentar melhorar a percepção das pessoas em relação ao uso da tecnologia?
Muitas perguntas em uma só, cara. Gostei, mas eu vou tentar dar uma apanhada, mas eu queria começar pelo papo da IA, assim, né? Legal, vamos lá. Cara, IA é inevitável, é o termo mais falado ultimamente. Eu fico feliz de ver que as pessoas, ainda que por motivos às vezes fúteis ou bobos, ainda começam a usar, seja fazer uma figurinha. Uhum. Cara, uma das perguntas mais feitas pro ChatGPT no ano passado foi se o Palmeiras tinha um Mundial. Eu fui uma dessas pessoas que Cara, perguntam. assim, tá tudo bem, pelo menos você sabe que o ChatGPT foi usar, né? Assim, a adoção, ela tá acentuada conforme, né, outros gráficos que a gente vê comparativos com as outras redes, mas eu acho importante, isso fala com o que a gente acabou de dizer aqui. A mudança econômica faz com que a gente adote coisas que fazem sentido nessa transição. Uhum. Então, na minha cabeça, IA, ela não é só importante, mas ela é fundamental para os próximos anos. Eu recebo muita pergunta no meio de palestras assim, mas e agora, com o advento da IA? Muita gente vai perder o emprego, vou perder o emprego para um robô. Eu falo, por robô você não vai perder, mas se você vai perder provavelmente para alguém que sabe IA, entendeu? Né? Vide agora, né? A gente falou nos últimos, talvez, 8 anos que, agora a bola da vez era você aprender programação. Uhum. Cara, chegou o Copilot aí e demitiu todos os estagiários de programador, né? Porque agora que a gente tá falando nas empresas super grandes é o seguinte, cara, é mais fácil eu demitir meus estagiários e colocar o Copilot. Porque dá menos trabalho eu explicar, né? O Copilot já sabe. Uhum. Então, cara, de novo, a gente vive num cenário econômico muito instável. E isso acaba aumentando a incerteza. E quando você aumenta a incerteza, você também aumenta o índice de diversas doenças, principalmente das pessoas que consomem muita tecnologia. Então, de novo, numa transição econômica, numa transformação, né, digital com o IA, a gente vê sim diversas pessoas adoecendo e vê sim diversas coisas acontecendo, como novas leis. Então, cara, o governo brasileiro criou uma lei para proibir celulares nas escolas. Eu sempre falo a mesma coisa. E me perguntam isso nas palestras. Mas você é contra ou a favor? Cara, eu não tenho filhos. Mas eu não sou nem contra nem a favor. Sabe por quê? Eu sou a favor da gente discutir o tema. Antes disso, você estava disposto a discutir o tema? Não. Você só dava o celular para a criança no restaurante para você ter um período de paz. Né? Recentemente eu dei uma entrevista para Jovem Pan, cara, foi muito engraçado, que a menina veio me abordar, ela falou, cara, fiquei sabendo do lançamento do livro de vocês, foi super legal, né? O livro chama O Impacto das Telas para as Crianças e Adolescentes, e ela chegou com uma pergunta muito específica, que é a seguinte, cara, eu queria saber a sua opinião sobre as pessoas, né, que, cara, chegam no restaurante, pegam o celular para se distrair e deixam a criança. Eu falei, nossa, que interessante, você não dá o celular para a criança se distrair, você pega o seu para se distrair da criança. E aí, cara, desenrolamos aí quase meia hora de conversa sobre esse efeito. Só aproveitando uma intervenção rápida aqui, o meu filho de 17 anos, ele comentou comigo outro dia, nossa, pai, como é fácil criar uma criança no dia de hoje, né? É só você dar um celular para ela. Lógico que ele, né, na maturidade dele, isso é o suficiente para criar alguém. Mas veja só, ele tem 17 anos e ele já percebeu isso, né? Que se você entrega um celular para uma criança, ela vai se distrair a ponto de você não ter que se preocupar com ela. E é uma percepção perigosíssima, né? Tem um livro, cara, chamado A Geração de Cretinos Digitais. Eu sei que o nome parece forte, mas é uma recomendação que eu faço para as pessoas lerem. Ele é um cara francês que fez diversas pesquisas sobre as gerações novas. E ele prova que a geração que está vindo agora é a primeira geração que o QI é menor que o dos pais. Porque a gente está tão cheio de tecnologia, tão cheio de facilidade, que a gente perdeu completamente a capacidade de aprender. Eu estava falando numa reunião isso hoje, né? A gente está doutrinado por dopamina. As crianças, os adolescentes e até a nossa geração, a gente perdeu a capacidade do ócio criativo. A gente perdeu a capacidade de ter ideia quando a gente está fazendo nada. E eu lembro bastante, eu fui fumante nessa vida. Então eu lembro que às vezes eu descia com um puta problema, começava a fumar e, cara, resolvi o problema. Fora do teclado, né? Óbvio, é um exemplo terrível, um exemplo horrível. Sim. Desculpa os fumantes, mas é ruim. E eu tinha aquele ócio criativo de resolver um problema, né? Só que agora, quando você analisa como a dopamina funciona, como você está viciado pela rede, né? Não tem nenhuma resistência, cara, você não tem mais ócio criativo. E você pega uma criança com tédio, olha que pergunta legal para você fazer para a criança. Criança, você sabe o que é tédio? Qual foi a última vez que você ficou em tédio? As crianças não ficam mais entediadas, cara. Por quê? Porque pega o celular, vai pro joguinho, vai pra distração. E aí, cara, aprofundando ainda mais na dopamina. Na nossa época, cara, eu adorava um carrinho de rolimã. Eu saía descendo, me arrebentava inteiro, feliz pra caramba com a dopamina na lua. Só que tinha um advento que a gente não consegue fazer hoje, que é o problema do carrinho lá embaixo, né?
a gente escolhia a ladeira boa. Sim. Só que, qual que é o problema de uma ladeira boa? Tinha que voltar. A gente tinha que voltar com aquele negócio pesadão, cara. E aí, sabe o que isso significa? A gente treinou a ter resistência à abstinência. Onde está a resistência que você treina o seu filho hoje numa rede social? Não existe. E aí você fala, mas a criança de hoje é muito mais irritada. Ela tem prazer irrestrito. Nossa, a criança é muito mais... intolerante ou muito mais expressiva, muito mais cheia de opinião. Ela tem acesso irrestrito. E eu não tô falando que restringir é a solução, tá? By the way, a gente não tem solução para nada. Isso é um diálogo conjunto para a gente criar junto. Mas a gente precisa, sim, discutir limites, né? O quanto que a gente consegue realmente acolher isso de uma maneira que não seja penoso para nossa saúde mental, para nossa saúde física e principalmente para os efeitos que isso gera na nossa saúde emocional. E aí, trazendo outro case que é muito importante. Cara, eu sempre me questionei muito, né? Eu sempre conheci muitas pessoas mais velhas que têm relacionamentos muito duradouros. Eu sempre achei isso incrível. Mas para pensar na quantidade de conexões que essa pessoa faz ao longo da vida. E das informações. Então, cara, um casal muito mais velho, mais experiente, teve acesso aos mesmos jornais, teve a mesma manhã, talvez às vezes o mesmo caminho para o trabalho, ou o mesmo ciclo de amizades, ou foi de uma empresa familiar que trabalha com as mesmas pessoas. Mas a convivência era finita, então você não tinha muita divergência de opinião. Consequentemente, você brigava menos e durava mais, né? Agora, olha que maluco, a gente chegando nos anos 2000 falando de um negócio chamado hiperpersonalização. Sim. O algoritmo, ele aprende com o seu gosto, ele te oferece o quê? O que você gosta. Ninguém hoje está falando de um problema crítico da hiperpersonalização. Quanto mais hiperpersonalização você consome, mais polarizado você fica. Né? Joguei, não vou sair correndo, mas assim, qual é o problema de você consumir muitos algoritmos? Você tem um viés do seu gosto. Eu vou colocar em contexto uma única coisa. Política. Você acha que depois dos algoritmos, quem é de esquerda ficou mais de esquerda e quem é de direita ficou mais de direita, e é por isso que a gente está nessa polarização maluca dentro do nosso país? Sem dúvida. E a maior preocupação que eu tenho é, cara, imagina 2026. A gente já viu o cenário agora nos Estados Unidos, já viu o cenário na última eleição do Brasil. Agora imagina, se a gente não entender o poder da hiperpersonalização, como a gente não vai estar discutindo outras opiniões divergentes a nossas pelo consumo de informação. A rede social, ela proporciona isso, né? Ela vive disso, né? Dessa polarização. Porque ela vai ter o engajamento naquilo que você acredita, né? E não naquilo que você questiona. E aí, Bruno, você falou muito dessa questão de colocar em discussão. Né? Acho que a resposta, talvez, para a minha pergunta foi essa, né? Olha, vamos falar sobre o assunto. Né? Acho que esse é o ponto. E na época que você foi nosso cliente, eu lembro que você se destacava bastante em relação aos teus colegas, porque você vinha de uma formação técnica, né? E você estava numa empresa que era do ramo de bebidas, mas é praticamente uma empresa financeira, né? E ali você conseguia se destacar pela tua bagagem técnica, né? E agora você vem trazendo muito dessa necessidade de conscientização. Você também se formou em psicologia recentemente, ou está fazendo, é isso? Sim. Cara, a minha história depois que eu saí da companhia foi, eu preciso estudar novas coisas, apliquei para psicologia, fiz uma pós de psicologia positiva, autoconhecimento e ciência do bem-estar. Meu trabalho de conclusão foi uma tese dos impactos que a tecnologia traz para o bem-estar humano, né? Foi isso que me fez abrir a Equilibrium. Sim. E eu estou fechando agora, acabei de entregar semana passada o meu TCC de neurociência. Tá. Que é a minha segunda pós, e aí o TCC é a criação de um treinamento para conscientização olhando para o compliance das empresas. Boa. Então, eu estudei bastante para poder me sentir confortável em falar desse tema, ou até mesmo me entender, porque eu consumi aquilo de uma maneira altamente exagerada. Muito bom, bacana. Essa formação diversa, ela é importante porque a gente sai um pouco da nossa bolha. Fica no mercado de tecnologia, a gente acaba sendo muito contaminado, né, por um status quo.
E acho que essa tua jornada ela é bem enriquecedora, bem valiosa para o público por causa disso, né? Para mostrar a importância de abrir a mente, de olhar para novas perspectivas. Tem um livro que eu gosto bastante que diz assim, por que os generalistas vencem em um mundo de especialistas, né? Ele defende que quanto maior a sua amplitude de conhecimento, e ela não precisa ser profunda em todos eles, né? Você desenvolve um bom repertório para poder se destacar ou para poder lidar com situações inusitadas. Enquanto que a pessoa que se especializa, ela acaba ficando mais restrita naquilo que ela consegue ter de jogo de cintura, né? Então eu fiz a pergunta mais para despertar mesmo uma atenção no público da importância da gente abrir a mente e olhar para outras questões, né? Isso fala, inclusive, com dopamina, tá? Tá? Novas formas de você ganhar dopamina que não seja o que você já faz, né? Então, você pode até sentir prazer em programar, né? Um programador. Mas você deixa de sentir prazer em outras tarefas uma das tarefas que dá mais dopamina é fazer coisas novas. Hoje a gente fala, inclusive, né, entre generalista e nexialista, que é o cara que já está pensando no futuro também, de uma outra forma. Então, quando você sai dessa postura, e eu não estou falando que todo especialista está na sua zona de conforto, existe muito a se aprender ao ser um especialista, mas você acaba tendo um platô de conforto. Eu sei fazer isso, desenvolvi isso tão bem e agora vou ficar aqui. A partir do momento que você desarma e fala, vou ficar aqui, você entra numa zona de conforto e você está, né, restrito a dopaminas que você tem diariamente. Você está deixando de aprender coisas novas, ter novas experiências e aí, cara, querendo ou não ter novas ideias. Então, eu vi uma vez uma frase, cara, que conecta, né, de uma maneira filosófica com isso, que é o seguinte: qual que é o lugar mais rico do planeta, cara? O cemitério. Tem uma galera que tinha ideia pra caramba e ficou na zona de conforto e nunca fez o que deveria ter feito, cara. Então isso eu acho muito maluco. E fala exatamente com isso, porque a pessoa era um especialista, bonzão, mas ele tinha a ideia de fazer uma empresa de bem-estar. Imagina, cara, se eu tivesse continuado a ser especialista do mercado, com a minha carreira de ser C-level, ou a minha ambição, que algum dia eu tive de ser CIO de uma multinacional, eu não teria aberto Equilibrium, cara. Eu não teria ouvido falar vários pais e mães, os feedbacks. Cara, você não tem noção. Agora minha filha começou a jantar comigo. Eu percebi que ela tá fazendo... Cara, eu não teria esse prazer, sabe? Tipo, olha que legal. E eu ainda acho que eu vou fazer umas coisas que eu nem sei. Isso é o que a gente chama de propósito, certo, Bruno? Gigante, cara, gigante. E aí você encontrou o seu propósito, né? Que é devolver tempo de qualidade para as pessoas. A gente vai chegar lá. Nesse meio tempo, Bruno, a gente sofreu muito com a pandemia. Ela exigiu que as pessoas trabalhassem de maneira remota. E isso também, hoje, a gente vê um movimento das empresas exigindo a volta para o presencial, né? Isso também conecta com essa questão de qualidade do tempo, né? A gente falou em outras conversas a respeito de como a liderança, a gestão ou a chefia, né, ela é incapaz, na grande maioria dos casos, não estamos generalizando aqui, ela é incapaz de administrar a tua equipe de maneira remota. É uma vulnerabilidade ou uma deficiência que muitos líderes têm, né, muitos gestores têm, de fazer essa gestão, né, de fazer o monitoramento, não monitoramento, né, mas administrar a tua equipe com base em entregáveis, né? E não com base na presença. O quanto isso impacta a qualidade do tempo? Cara, que reflexão poderosíssima, né? A gente teve essa conversa faz um tempo, eu vivo falando. Eu escuto pouca gente entrando nessa seara, assim, mas a pandemia... É porque ela é muito polêmica, né? É porque ela é muito polêmica e as pessoas gostam de varrer para baixo do tapete, né? A sujeira. Então, assim, é fácil falar que é pandemia, não sei o que lá, e aí a gente se reinventou, todo mundo trabalhou de casa, e agora o movimento do volta. E é fácil falar, não, mas a pandemia, a gente descobriu isso. Mas ninguém quer falar que a gente descobriu que a gente não sabe gerir, né? E é por isso que está todo mundo voltando, né? Eu conheço empresas que cresceram 40%, 50% na pandemia e estavam felizes pra caramba, né? Ou seja, foi um aumento infundado também, foi um aumento sem ciência nenhuma. E aí agora
agora demite todo mundo, volta para todo mundo para casa. É importante a gente falar que as empresas ainda têm um déficit de gestão abissal. Né? Hoje você ainda fala muito de KPI, quando tem KPI, e pouco de OKR. Né? Qual que é o entregável? O que realmente é tangível ali? Né? Então, aí voltando para a pandemia e voltando para o home office. Lembrando, o nosso maior ativo é tempo. Então, cara, você vira e contrata uma pessoa, né? Ela veio na pandemia, talvez, trabalha de casa, tem uma qualidade incrível, leva o filho para casa, né? Vai para a escola, almoça, janta com o marido, todo mundo... Cara, não tem transporte, você não perde tempo, né? Ou seja, você está fazendo um usufruto do seu tempo muito bom. E aí, do nada, volta para o escritório. Pô, 2 horas no trânsito, uma ida, uma volta quando você tem sorte, né? Mesmo perto, hoje em dia, pô, não tô mais em São Paulo, demorei 1h15 para chegar aqui, eu andei 9 quilômetros, fiquei assustadíssimo. Sim. E aí você mandou essa pessoa voltar para casa. E aí a pergunta que eu sempre faço quando eu discuto gestão com as pessoas é, primeiro, o que você está cobrando dessa pessoa? Ela consegue entregar online? Vai mudar alguma coisa se ela for presencial? Qual que é a natureza da função dessa pessoa? A natureza da função dessa pessoa é entregar código. Vamos usar aqui que a gente está na tecnologia, é entregar código. Ela vai lá, gira, olha a história do usuário, faz a daily, participa de algumas reuniões de negócio pontuais e entrega código. Vai mudar alguma coisa se ela for para o escritório? Ela vai deixar de entregar porque ela está em casa? Mas a produtividade... não, tu quer conversar de produtividade. Tudo bem, então quantas linhas de código, quantas histórias ela fecha lá e cá? Existe uma diferença? Então aí a gente está falando de ciência para, né, gerenciar uma vaga. E se realmente tiver uma diferença, se a pessoa entrega menos de casa, talvez seja o caso de voltar. Eu não sou contra o home office, pelo contrário, eu sou a favor de que a gente discuta home office com ciência e com muita gestão. O problema é que a régua do home office é a seguinte: volta aí. E aí, cara, a gente, né, mostrou para muita gente que qualidade de vida era possível. Então, para a tua pergunta, a volta para o home office vai impactar demais a dinâmica das empresas, mas isso é bom, sabe por quê? Porque o funcionário que ele entende como isso funciona, ele entendeu a dinâmica do tempo, ele dá mais valor para o tempo dele, com a família dele, fazendo as coisas que são importantes para ele, né? Ele faz coisas importantes, priorizadas com o tempo que ele tem, que é o maior ativo. Então, se ele entende isso, ele vai começar a olhar para a empresa e falar: legal, o que eu faço nessas empresas, eu consigo fazer em outra e eu vou fazer de casa. Então, você vai perder um talento. Então, eu sempre brinco, se você não olhar a natureza da sua função e não for muito honesto com a vaga que você está trazendo de volta para o trabalho, tem 3 saídas. Você vai adoecer uma pessoa. Você vai adoecer uma pessoa, cara. E você vai pagar essa conta, porque, né, burnout já é doença ocupacional, amigo. Já é doença, você vai pagar essa conta. Segunda saída. Cara, essa pessoa vai parar de performar. Por quê? Porra, bicho, como é que você começa a codar com 2 horas de um tumbuzão, velho, no trânsito, no de São Paulo, enlouquecedor? Você perde 3 retrovisores cada semana na cidade. A pessoa vai parar de performar. Você chega arrebentado, né, no escritório, logo cedo. Né? Você chega completamente arrebentado. E qual que é a última? E mais simples. Você vai perder o talento. Se você gosta do cara, ele vai sair. É tempo de caso só. E essa geração mais jovem, ela tá mais consciente disso, eu acho, né? Eu tenho um amigo que trabalha num banco um pouco mais tradicional, ele é gerente de sistemas lá, e ele estava com muita dificuldade de contratar profissionais. E um outro banco, do mesmo segmento de atuação dele, só que um banco mais moderno, um banco digital, etc., começou a exigir a volta dos funcionários para o escritório. E esse meu amigo conseguiu contratar pessoas porque elas estavam saindo desse banco e falou assim: não, eu não quero voltar para o escritório. O banco X aqui topa me contratar. Ele conseguiu preencher as vagas com egressos desse outro banco que estava exigindo a volta das pessoas. Não estou dizendo que isso é uma regra, né? Mas é o que você falou. As pessoas vão ter consciência da capacidade delas entregar estando remotamente ou presencialmente. E elas vão poder optar. Né? Numa das conversas que eu tive com uma fundadora de uma startup faz pouco tempo, ela disse que ela saiu do Brasil nos anos 90, foi para a Europa, porque aqui no Brasil você quase não tinha empresa de tecnologia. Né? Você tinha uma IBM aí, uma grande empresa, os bancos investiam, né? Sempre investiram muito em tecnologia, mas era esse o mercado. Hoje em dia, com o advento da tecnologia, né? Computação em nuvem, inteligência artificial, mobile, web, etc.,
a quantidade de empresas de tecnologia aumentou exponencialmente e as empresas tradicionais passaram a ser grandes investidores em tecnologia, né? A tecnologia virou um alicerce estratégico de qualquer corporação, né? Então, assim, existe um mercado de trabalho bastante mais amplo para profissionais de tecnologia que eles vão poder escolher onde eles querem ir. Antigamente, eles estavam presos, né, em um grupo bem restrito de empresas. E essa exigência de voltar vai trazer essas consequências que você falou. Cara, essa análise para mim ela é certeira, mas ainda tem uma aresta que a gente precisa falar aqui, que é o seguinte: toda empresa que quer voltar para o escritório tem duas americanas querendo contratar o cara em dólar da cadeira que ele está. E a gente já tem um déficit de trabalho, né, principalmente de programadores, né, e profissionais de TI. Então a gente precisa realizar, e o empreendedor precisa realizar, que o Brasil, cara, é a nova Índia. A gente é reconhecido por fazer bem melhor que os caras fazem. A gente está dentro do mesmo tempo de zona dos Estados Unidos, do Canadá, e a gente está convidativo para a Europa também. E a gente faz follow the sun para a Austrália, se precisar, né, que é trabalhar no período oposto. Então, assim, a gente é muito convidativo e a gente sempre foi muito resolvedor de problema. Então, cara, o que acontece? A pessoa vai ficar sem emprego, porque foi para o escritório, voltamos para o escritório, ela não quer, me demitiu, mas não consigo me recolocar. Vai aprender inglês, cara, o mundo é grandão. Tem um monte de gente que eu conheço aqui que, cara, foi trabalhar, sei lá, fazem quase 10 anos para fora e nunca mais se imaginam não ganhando em dólar e continuam morando em Jabuticabal, cara, que é mais legal, assim, trabalha de onde você quiser, sabe? E o advento dos nômades digitais também é importante falar, né? Cara, hoje em dia, se você sabe desempenhar uma função e fala bem inglês, cara, você pode trabalhar viajando. Eu tenho uma amiga minha que trabalha fazendo, cara, como é que é? Aquele negócio de sky, não é skydive, é um esporte, me fugiu o nome agora, mas marítimo, ela vai lá, pega lá a vela dela, sai de uma praia para outra, liga o notebook, pai, vai. Cara, é legal e trabalha assim. Então, assim, quando a gente toma essa decisão, e eu queria chegar nesse ponto, assim, quando a gente toma essa decisão de volta para o escritório cega, tem muito side effect. Tem muito side effect. Eu entendo o grande empreendedor, eu entendo a grande empresa, até porque usa aquela regra clara, né, do pau que bate em Chico também bate em Francisco, que é o seguinte: chega numa reunião executiva, eu já participei de várias, que é o seguinte: cara, então, mas a gente vai, tá difícil, vamos voltar pro home office, não sei o que lá. Cara, mas os custos estão apertados, mas o que faz pra gente cortar tudo? Não, cara, uma forma fácil de eu cortar custo é volta pro home office aí, porque a gente já percebe quem não quer ficar. Volta pro escritório. Exato, volta pro escritório aí, que a gente já, né, do nada faz um layoff travestido ali de outra coisa. Essa foi a primeira ação. A segunda ação é como é que entre as diretorias você faz essa... Se a gente não tem nem gestão direito, né, de KPI, de indicador, de OKR para dentro de uma função, quiçá da corporação. Porque aí você vai falar o seguinte: financeiro vai voltar. Não, mas tecnologia não vai voltar, não. Como é que você explica isso para a empresa se você é o CEO, né? Porque aí é muito difícil, eu não estou falando que é fácil. Mas agora é a hora da gente tomar conhecimento e tomar decisões baseadas em dados. Senão elas vão voltar na nossa cara. Isso que você falou é bastante característico. Tem muitos departamentos de TI que ficaram no remoto, né, de empresas aí, enquanto que o pessoal de operação voltou para dentro de casa, né? E isso gera uma discussão bem forte entre os gestores das áreas. Total. Só para eu terminar um ponto que é muito importante que a gente não falou. Cara, ninguém aqui é contra ou a favor. Eu continuo falando, temos que discutir. Temos que discutir. Mas, cara, a gente tem que olhar para a natureza da função. Esses dias eu discuti com uma pessoa que falava: não, cara, mas a gente pode virtualizar vendas e o cara não precisa mais. Eu diminuo o tempo de locomoção, diminuo a gasolina da moto. Eu falei: cara, mas a parte da venda é o cara ir lá, falar com o cara, dar um abraço, conhecer os correlatos, a secretária. Cara, tem vaga aqui, é presencial, ponto final. Não tem discussão, entendeu? Sim. E também não dá pra gente ficar inventando um negócio eu vou virtualizar o vendedor no avatar. Cara, não tá na hora ainda. Eu acho que, calma, vai acontecer, mas não agora. Não cancelem a gente ainda, né? Nós não estamos aqui tomando partido de um lado ou de outro. A gente está trazendo a reflexão. Acho que a pedra fundamental aqui da nossa conversa é essa, né, Bruno? É trazer luz para o tema, para que a gente possa conversar a respeito dele. Exato. Você falou do brasileiro, né, ser um grande resolvedor de problemas.
Existem muitas teorias de que o brasileiro ele tem uma baixa produtividade, né, no geral. Certamente tem vários aspectos aí que corroboram isso, como, por exemplo, a questão do próprio trânsito, né? O quanto isso desgasta a pessoa o baixo, talvez o baixo uso de tecnologia para o dia a dia, assim, né? Para as atividades de negócio, talvez com a IA é bastante provável que isso melhore. Mas o fato dessa exigência do retorno ao presencial, isso também é capaz de trazer um grande impacto na produtividade. Né? Dando uma continuidade ao que você falou. Sem sombra nenhuma de dúvida vai afetar a produtividade. Porque você está tirando uma pessoa motivada perto da família dela, otimizando o tempo dela, que é o ativo mais importante, para um escritório. Que às vezes a pessoa nem gosta, as pessoas estão ali, entendeu? É só a grana mesmo. A gente bota isso na sua cabeça. Não é todos os funcionários que vão te amar, não, cara. Às vezes a pessoa está lá pelo dinheiro e é um trade-off. Ela está dando as horas dela, que são 8. E você está dando dinheiro. Só que o problema é quando você manda ela para o escritório, as 8 horas que você cobra ela não são 8, são 12. São mais horas. E aí isso começa a pesar. E sobre o brasileiro ser o cara resolvedor, cara, a gente tem que lembrar que o brasileiro, cara, ele sempre foi o cara do oba-oba. O cara da festa. Então, assim, não é que o brasileiro ele vai deixar de ser produtivo. Eu acredito que no escritório ele ainda é mais produtivo que, de repente, no escritório em outros países que a gente já foi, né? Mas o grande ponto aqui é que o brasileiro também gosta de curtir a vida. E não tá errado, tem que curtir a vida mesmo. Sim. Só que a gente tem horas específicas para curtir a vida. Então, você fala do ônibus, ou do trabalho, 2 horas no carro. Quantas pessoas você conhece aqui? A gente, de novo, né? A gente é bolha da bolha, e eu tenho consentimento disso. Mas quantas pessoas, sei lá, cercam a gente que vão pro trabalho, sabem que vão gastar 1h30, mas escutam um podcast. E não escutam um entretenimento. É diferente o como você gasta o seu tempo. Então, cara, existem formas de você performar melhor. Mas a verdade é que o brasileiro tem a vida um pouco mais solta. E não é um problema, desde que ele saiba administrar bem o horário dele, as horas dele. Sim, perfeito. Bruno, e partindo aqui para o fechamento, né? O teu propósito, o propósito da própria Equilibrium é devolver tempo de qualidade para as pessoas, né? Resgatar isso, né? Resgatar um tempo em que a pessoa pode usufruir para o seu desenvolvimento pessoal, para a sua introspecção, para a sua reflexão. Exato. Como chegar a isso, né? Como que a tecnologia pode ajudar nisso? Cara, que pergunta rica, mas eu vou começar falando do propósito, né? Acho que propósito é uma palavra muito em alta. E a geração que está chegando aí acha que vai pescar o propósito, acha que vai pegar o propósito em algum lugar, vai clique, abrir a Pokébola e vai sair o propósito. Cara, eu aprendi na minha carreira, cara, e quando eu entendo a carreira vida, que hoje eu consigo ter isso com mais clareza, mas hoje eu só consegui achar o meu propósito porque eu determinei que o meu propósito é aquele. Eu precisei passar por tudo que eu passei, conhecer todo mundo que eu conheci, né, bater a cabeça, ter 196 quilos, né, ter uma separação, né, conhecer outras pessoas, brigar com a minha família pra caramba, para entender que eu precisava me conhecer melhor. E aí, no momento que eu decidi fazer psicologia, fazer neurociência, comecei a frequentar mais retiros, comecei a fazer técnicas de respiração, ter um estado de presença a mais dentro de mim, eu comecei a ser uma pessoa mais tranquilizada em... Não é que eu tenho que procurar alguma coisa, que eu vim fazer aqui. Não é sobre isso. É sobre como eu posso ajudar as pessoas com a experiência que eu fiz. Então, a minha crítica maior para as pessoas mais novas, às vezes, cara, a gente tem que viver, sabe? Vamos viver, não precisa saber agora qual que é o propósito, não. Óbvio, você pode ter preferência de gosto, de sentido, Cara, você pode até gostar de festa demais, ou às vezes de trabalhar demais. Vive um pouco. Daqui a pouco vai chegar o seu momento que você vai falar, cara, eu preciso aqui, voltar para mim mesmo e falar, não, cara, eu acho que eu quero ali. Então, teve um retiro que eu fiz, Juliano, que eu estava fazendo uma prática de respiração, de Osho, refletindo de passado, presente e futuro. E aí, cara, eu já tinha 10, eu gosto muito de fazer o que eu faço, tá? Eu adoro ajudar empresários com planos de tecnologia, principalmente quando o cara não faz ideia, né? Você usa 3 ChatGPT ali e mostra pro cara, o cara fala, meu Deus, né? É um negócio mó simples, mas eu adoro fazer isso, tipo, elucidar as pessoas. Mas esse não era meu propósito, cara. Eu gosto de ajudar.
mas não era aquilo. E aí eu refletindo, eu tava no meio de um retiro, no meio do mato, e eu olhei para aquele lugar, uma fazenda, super simples, não tinha nada de fancy na fazenda, a gente dormia em quarto com 8 pessoas, assim. E eu falei, cara, olha que incrível, né? Essa pessoa tem uma fazenda, alugou uma fazenda aqui e tá fazendo retiro, cara, e tá ajudando aqui 21 pessoas nesse retiro. Eu falei, cara, eu acho que tem que ser alguma coisa assim, né? Eu já tinha acabado de acabar a psicologia. Cara, tem que ser alguma coisa assim. Eu gosto de ajudar a pessoa, né? Não pode ser só empresário de tecnologia. Eu até gosto de tecnologia. Aí eu comecei a pensar, pô, vou dar aula de yoga. Não sou o cara que vai dar aula de yoga. Eu gosto de fazer, mas dar não vai ser eu, entendeu? Não vou ser eu que vou dar aula. Respiração. Pô, mesma coisa, cara. E aí eu comecei a pensar, pô, então meu propósito vai ser comprar uma fazenda para receber retiros e ter, né, essa ajuda para quem precisar, enfim, de uma ajuda a se recuperar, a se refazer. E aí, cara, eu fui lapidando a ideia, né? E até o dia que eu cheguei, entreguei meu TCC de psicologia, que era o impacto da tecnologia no bem-estar humano. E aí me deu o clique. Eu falei, cara, o meu propósito é ajudar as pessoas a não perder o tempo que eu perdi com a tecnologia. Se eu não tivesse sido um viciado em tecnologia desde a minha infância, provavelmente eu não teria engordado 192 quilos. Eu não teria feito as besteiras que eu fiz. Eu não teria tido hábitos de pornografia. Não teria tido hábitos de comer por não dormir. Só que, cara, olha que incrível. Como é que eu cheguei nesse propósito? Vivendo, cara. Eu não teria tido esse propósito se eu não tivesse passado por tudo isso. Sim. E é por isso que hoje eu falo de boca cheia. Quando eu falo, cara, a Equilibrium é o reflexo do meu propósito como pessoa física, que é devolver tempo de qualidade para as pessoas. E a pergunta normalmente subsequente sempre é a seguinte: mas como é que você vai devolver tempo de qualidade para as pessoas? Eu não sei. Aí é um problema da pessoa, ela já vai ter o tempo dela de volta, né? Só por favor, não vai sair da tela do smartwatch para o tablet. O que a gente quer fazer é devolver tempo que isso reflete em qualidade de vida. Aonde? Saúde mental, emocional e física. Então, diminuir o número de sedentarismo é grave pra caramba, mas eu garanto que se a gente pegar, né, das 9h30, que é a média do brasileiro que fica na tela, a gente pegar 30 minutos por uma caminhada, a OMS já fala que isso é o bom da semana. Então, talvez os números de saúde física já diminuam, né? Sim. A quantidade de burnout, existem pesquisas que falam que pessoas que usam exageradamente a tecnologia têm uma propensão maior a ter burnout. Então, será que a gente não consegue, através da conscientização, diminuir esses números? E a resposta provavelmente... Horas de sono, né? Mais horas de sono, uma meia hora mais de sono. Poderia gastar aqui falando de 5.000 KPIs. E aí, para a tecnologia. Por fim da sua pergunta, cara, a tecnologia, como ela ajuda? Ela ajuda, sim. Mas tem uma coisa, eu podia falar 5.000 coisas, eu podia falar aplicativo, estou usando aplicativo ótimo, agora que o celular fica tudo preto. Mas tem uma coisa, cara, que eu acho que se as pessoas entenderem, a gente começa a mudar a chave. Toda tecnologia que você usa tem que ser propositiva. Se essa tecnologia não é propositiva, você é o produto e o seu tempo não é seu. Quando você pegar a tecnologia, esquece, cara. Não pode ser. Quando você perdeu a última vez o tempo, ou quando você pegou o celular para fazer alguma coisa e não fez o que você se propôs, você foi sequestrado. Então, toda vez que eu usar a tecnologia de uma maneira propositiva, usa, cara. Você tá fazendo uma coisa que te faz bem. Meu sócio fala, pô, esses dias eu fui dar uma bronca na minha filha, ela tava fazendo o alemão no Duolingo. Cara, como é que você vai brigar com a menina? Tu não vai brigar com a menina. Sim. É propositivo. Não vai me passar também 8 horas no Duolingo fazendo alemão. Mas, de novo, tecnologia propositiva. Ela vai ajudar a gente pra caramba, cara. Legal. Não, bacana. Esse lance do propósito é uma construção, né? Não é um estalo que acontece com outra. Como você bem ilustrou na tua jornada, eu sou voluntário de algumas instituições que ajudam jovens a conectar com o mercado de trabalho e eu vejo uma grande ansiedade deles em vários aspectos, né? Primeiro, conseguir um emprego ou pelo menos se mostrar capaz para obter um emprego e também encontrar um propósito. Eu costumo dizer para eles assim, olha, primeira coisa, vamos começar do começo. A sua faculdade não vai determinar o que você vai ser. Ela é uma porta de entrada, né? E ali dentro você vai encontrar o seu caminho. Então, essa reflexão, trazê-los a essa reflexão é importante, né? Cara, as coisas acontecem no tempo que tem que acontecer. Tem coisas que você não tem atalho. Você não vai conseguir diminuir o tempo para chegar lá, né? Só que a velocidade da informação hoje faz com que as pessoas estejam mais ansiosas
em obter um resultado rápido, né? Muito. Então, eu tenho esse desafio com meu filho, eu tenho esse desafio com a minha equipe também. Cara, é um processo, né? A gente tem que aprender e a gente aprende errando também. Então, tem que praticar isso. Uma outra atitude que a gente também já falou algumas vezes, Bruno, que é um pouco mais básica, né? Vamos dizer assim, não tem a ver com esse propositivo do uso da tecnologia, mas tem a questão das notificações, né, dos aplicativos. Sim. Isso também gera muita ansiedade, né? Então, você administrar Totalmente. essas notificações te ajuda a ter foco, te ajuda a reduzir a ansiedade, te ajuda a ser produtivo, né? É isso. Acho que isso cabe, inclusive, dentro do Eu propositivo. quis trazer um exemplo um pouco mais acessível Mais no acessível, curto prazo, né? Boa. Do que o propositivo, Tá. mas sem invalidar, Três- obviamente, o que você... 3 exemplos do propositivo, né? Acho que eu dei um exemplo muito amplo, né? De você ter propósito ao usar uma tecnologia, mas vamos dar 3 coisas simples para a galera começar. Começo simples. Cara, controla a notificação. Aí você, mas, cara, se for urgente, vai te ligar. Aí quando te ligar, você atende. E se não quiser atender, liga 3 vezes. Se ligou 3 vezes, pô, é urgente, atende. Então, assim, cara, notificação, existe um dado que fala que quando você está concentrado e você é disperso, né, tiram a sua atenção, você demora até 23 minutos para recuperar essa atenção. Cara, se você recebe 10 notificações por hora, é justo eu falar que você mal trabalha, né? Ou que você trabalha pouco, ou que você performa pouco. Então, cara, controle de notificação é a primeira. Segundo... Porque isso tem um reflexo na tua retomada do foco. Exato, né? você não consegue. Tô performando a 100% aqui. Distrair, notificação. Até você voltar... qual era a minha linha de raciocínio? O que eu tô fazendo mesmo? Eu empurrei esse código pro repositório? E aí, cara, até você voltar, existem pesquisas que falam que são 23 minutos. Isso. Cara, é propósito. Eu só vou usar a tecnologia, eu estou focando meu tempo no que é importante, tô codando. Cara, se alguém me chamar aqui, vai ser urgente, meu celular toca. Eu não vou me distrair com isso. Eu não tô pensando na notificação ou na mensagem que eu deixei de receber. Segundo, ou no joguinho que vai apitar em algum momento com uma moedinha específica. Segundo, cara, todos os celulares Android ou iPhone, eles têm um mecanismo de... Eu acho meio fluffy, eu acho meio fofo, mas tem outros aplicativos melhor, né? O Stay é um deles. Mas o grande ponto é, existem aplicativos que controlam o tempo dos aplicativos dentro do seu celular. Uhum. Né? Eles são nativos dos celulares, mas existem outros aplicativos mais robustos e mais justos. Só não usam dentro do próprio aplicativo, né? Exemplo, quero controlar meu tempo de uso do Instagram. Aí o cara vai no Instagram e coloca o controle do próprio Instagram. Não, né, gente? Instagram é mais que você... é mais um pouquinho, mais um pouquinho. Ele nunca mais te lembra. Primeiro, usa o controle. Assim, eu vou gastar... Hoje eu gasto... Primeiro olhou só a sua tela lá. Hoje eu gasto 5 horas no Instagram. Média do brasileiro é 6 horas em rede social. Né? 5 horas no Instagram. Vamos diminuir para 4,5, cara. Não precisa forçar a barra. 30 minutos você não vai conseguir. Tá tudo bem. Ninguém consegue. Quem consegue sempre aumenta. Quem não consegue sempre aumenta. Então, vai para 4,5. Mas coloca essa trava ativa. Isso faz com que você faça uma coisa muito importante. Que é, você sentou um dia e falou, onde eu vou gastar minhas 24 horas? Tô perdendo 6 pro Instagram aqui. Então, vou afunilar e aí eu vou ter tempo de ócio criativo para fazer outras coisas que hoje eu tô falando. Vou cumprimentar você, ver o que acontece. Pô, tudo bem? Tá corrido, cara. Tá corrido demais. Eu já solto o verbo na sequência que é, tá correndo de quem? O que você não planejou direito, né? Então, segunda, controla aí o tempo de cada aplicativo dentro do seu dia. Sim. Terceira, e aí vou falar um pedacinho do sono, a gente acabou não falando muito desse assunto, luz azul interfere o seu sono. Quando você interfere o seu sono, você não performa direito no trabalho no dia seguinte, porque você simplesmente não descansa direito. Então, antes de você ir dormir, 2 horas sem tela. Não consegue? Os aparelhos têm grayscale. Coloca o celular em tom de cinza. Já te ajuda. É o ideal? Não, mas já te ajuda. Sim. E se você puder, né, a primeira regra da higiene digital que eu poderia te indicar é a seguinte: o seu quarto não entra tecnologia nenhuma, nem TV, nem celular, nem nada. O seu quarto é um ambiente onde você deita e você se recupera. Sim. Então, para deixar tangível, né? A gente falou de tecnologia propositiva. Essas 3 coisas são propositivas. Eu estou escolhendo quando usar a tecnologia. Eu confesso que eu tenho bastante dificuldade em me livrar da tecnologia nesses momentos. Não é uma atividade simples, é necessária a conscientização.
E se você tomar pequenas atitudes, vão te ajudar. É aquilo que você falou, não vamos ser radical, né? Não vou virar vegano de um dia para o outro. Não vai. Vamos dar um primeiro passo. Vamos diminuir as notificações, vamos desligar o celular um pouco antes de deitar, vamos gastar meia hora para ir no mercado a pé, comprar o pão em vez de pegar um carro, né? Eu acho que são pequenas atitudes que elas vão se somando e vão trazendo de volta tempo de qualidade. No meu caso, Bruno, eu decidi encerrar as minhas redes sociais, né? Na virada do ano, foi uma promessa de ano novo. Lá nas minhas notificações do smartphone é uma coisa meio datada, né? Mas eu já percebi que eu passo menos tempo no smartphone, ele me mostra um resumo semanal, né? Então, realmente, a rede social rouba muito do teu tempo de qualidade, mas são pequenas atitudes que a gente convida, né, quem está ouvindo a criar essa consciência e começar a tomar algumas ações nesse sentido. Gosto demais da sua linha de raciocínio. Nada funciona radicalmente, cara, né? Vai diminuir o tempo do Instagram de 5 para 4,5, tá tudo bem. E a gente prova isso na vida, né, cara? Eu não consegui 196 quilos do dia para noite. Lógico. E muito menos eliminei esses quilos do dia para noite, né? E quando eu comecei a fazer triatlon, não foi no primeiro ano de triatlon que eu fiz um meio Ironman, ou quando eu comecei a aprender alguma coisa, eu não virei pós-graduado no ano seguinte. Então, cara, a gente já tem um hábito, a gente precisa desconstruir esse hábito e a gente tem que fracionar para conseguir chegar onde a gente quer. Excelente, Bruno. Muitíssimo obrigado, prazer falar com vocês. Foi muito bom o papo. Tenho certeza que você gostou aí, ouvindo no carro, ouvindo na academia, lavando a louça, fazendo o almoço. Não deixe de curtir, compartilhe esse conteúdo com quem você acha que pode se interessar. Ative as notificações para acompanhar os nossos novos episódios, né? As notificações. Mas primeiro, antes de tudo, muito obrigado pela tua presença aqui, por ter acompanhado a gente. Muito obrigado, Bruno, também. E até o próximo episódio. Valeu, Fernando. Valeu.